Olá, amados, graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo o sempre, o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Aquele que nos ama com amor eterno e que nos salvou com eterna salvação. Hoje eu quero falar da parte do Senhor, pelas misericórdias dele, a respeito do tema a segunda volta do Senhor Jesus. É um tema que foi deturpado pós-reforma, porque o tema continua intacto quando você e eu vamos para as Escrituras, principalmente quando no Monte das Oliveiras o Senhor dá início a este tema e depois é dado continuidade pelos seus apóstolos e profetas, né? E chega até a igreja, e a igreja tem que dominar este tema de uma forma tranquila, confiante e sem o terror e sem a dúvida que a escatologia pós-moderna hoje tem ensinado à igreja de Cristo. Ou seja, a palavra de Deus diz que quando os discípulos perguntaram ao Senhor quando se daria, né, esta escolha e que sinal haveria da sua vinda. Ele começa com a palavra que tem que nos guardar. Ele diz: vede que ninguém vos engane. E eu, estudioso pela misericórdia de Deus, porque eu sou o príncipe do Senhor, eu preciso estar estudando, se alimentando, né, se fortalecendo nesta palavra. Durante 30 anos eu não encontrei dentro das Escrituras uma terceira vinda de Cristo como se ensina aí fora, ou seja, um milênio para depois do arrebatamento, ignorando que o milênio ele já está manifestado quando o próprio Cristo aparece já ressuscitado. O que é que ele diz aos seus apóstolos e aos seus discípulos, né? No capítulo 28 de Mateus. É muito importante nós sabermos que o milênio não é algo que virá, ele já está manifestado. Não é que é 1000 anos contado de 1 até 1000, porque senão ficaria fácil e seria desvendado o mistério do segredo da volta do Senhor, como ele próprio diz, que nem os anjos, nem o Filho sabe, que não o Pai. Então, se de fato ele falasse de um milênio, como muitos querem que seja, um milênio literalmente, humanamente falando, ficaria fácil para qualquer pessoa contar e descobrir o dia que o Senhor viria, diz a palavra, e ele não viria mais como ladrão, porque seria revelado através da numerologia humana. Nós temos que entender que quando a palavra de Deus fala a respeito de 1000 anos, está falando de um longo período, porque diz a palavra que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, quando ele fala a respeito de Apocalipse, da onde eles tiram, né, o tema milênio ou 1000 anos, quando a palavra de Deus diz que estes reinarão ou reinaram com Cristo por 1000 anos. Ali tem que entender que existe também a doutrina da primeira ressurreição. E a primeira ressurreição ela está ligada a Efésios capítulos 2, 1. A palavra diz que nós estávamos mortos em delito de pecado. Ele nos deu vida juntamente com ele, ok? E no versículo 6 de Efésios 2 diz o seguinte, que juntamente com Cristo ele nos ressuscitou e nos fez sentar em lugares celestiais. Não diz que nos fará sentar, a palavra está no hoje, a palavra está atualizada, a palavra fala de hoje, de que eu estou sentado em lugares celestiais com Cristo. Em outras palavras, o apóstolo São Paulo também ensina que nós vivemos de quê? Em novidade de vida, isso está em Romanos, também diz que reinarão em vida, também em Romanos. Em Apocalipse também diz que, e para o seu Deus, ele nos comprou e nos fez sacerdócio e reinarão sobre a terra. Nós não vai reinar sobre os céus.
Porque se nós vêssemos este milênio após o arrebatamento, então onde a igreja vai reinar? Hã? A igreja está reinando aqui, diz a palavra. Os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos sempre ensinou. Uma igreja que está aqui reinando com ele. Uma igreja cujo governo está invisível para o mundo, mas manifestado para a igreja, fala o livro de João. Okay? Então vamos ver aqui em Mateus 28, quando o próprio Cristo, 28:18, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ok? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que significa isso? Lá em Colossenses diz que nele habita toda a plenitude de Deus. Diz a palavra, Jesus é Deus. Só que Jesus, na posição de filho, foi o sacrifício agradável a Deus pelos meus e pelos seus pecados de iniquidade. Agora, ressuscitado, ele passa a ter autoridade nos céus e na terra. Não que ele não tivesse, porque se você ler lá em Daniel, capítulo 4, você vai ver que o governo dele é sempre eterno, ou seja, sempre existiu, nunca teve início e nunca terá fim. Agora, tem manifestações, e nós estamos hoje na manifestação do reinado de Cristo. Esse reinado tem um nome, que chama reinado de Cristo. Não que é um reino separado, mas quando você lê os ensinamentos do apóstolo São Paulo, ensinado pelo Espírito, não por lógica, não pela mente curiosa, especuladora, distorcida e desviada da verdade. A palavra vai ensinar que existe a manifestação do reino de Deus e de Cristo. O que é que diz a palavra com relação nossa carne e sangue? A palavra diz que carne e sangue não herda o reino de Deus. Ok, mas a nossa carne e sangue herda o reino de Cristo, que são as promessas. Então não faria sentido nós sermos cristãos e vivermos aqui sem as promessas. O que diz a palavra em Gálatas capítulo 3, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios e recebêssemos o Espírito da promessa. Então, aqui quando Jesus diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ali começa o reino que vocês estão esperando, o milênio, mas esse milênio já foi estabelecido ali, quando ele diz agora é o reinado de Cristo. Ah, eu não acredito, vamos para João. Em João capítulo 14, né? Oh glória, Deus é fiel. Começou o milênio ali, quando Cristo aparece e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ok? Ele vai anunciar, ó, lembra que Cristo aqui ainda estava nos dias da sua carne, ainda não havia, né, pago o preço, não havia morrido, nem ressuscitado. Então ele anuncia aos seus discípulos o que seria o governo de Cristo, o que seria este milênio. Estou falando milênio, mas já falei desde o princípio aqui que não se pode contar 1000 anos na numerologia humana. Mas tem que considerar que 1000 anos é um dia para Deus e um dia é como 1000 anos para ele. Que não, já, como eu disse, ficaria muito fácil, né? Que tem muitos especuladores, muitos vêm errando, né? Desde da primeira vinda do Senhor, tentando adivinhar e profetizando o dia e a hora que o Senhor quer vir. Não existe, a palavra diz que ele virá como ladrão. Ele vai pegar os que não é igreja dele repentinamente. Não vai pegar a igreja vai ser arrebatada. A igreja está predestinada para ser arrebatada. E arrebatada não para viver que tal milênio, para ser arrebatada da destruição que vai acontecer no mundo inteiro, desde a palavra, num só dia isso tudo vai acontecer.
é chamado o dia glorioso do Senhor, que está deturpado também. Muitos confundem o dia glorioso do Senhor com o terrível dia do Senhor. Eu vou falar um pouquinho a respeito desses 2 dias aqui, que Deus nos dê esse precioso tempo. Então diz aqui a palavra do próprio Cristo, quando ele fala a respeito, anunciando do reinado de Cristo, e como seria esse reinado, a quem seria manifestado, e como, né? Não é que ele não estando manifestado, ele não está no controle, ele está no controle. Ele está no controle, só que com poder e glória está manifestado aos que creem. Aos que creem em Cristo e na sua doutrina, diz assim a palavra do Senhor. Não vos deixarei órfãos, João 14, 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, olha, por um pouco, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Ok? Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis, a primeira ressurreição, ok? Primeira ressurreição. E vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Versículo 22, olha a pergunta do nosso irmão, né, Judas, e não Iscariote, diz assim a palavra, disse-lhe Judas, não Iscariote, donde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo. Respondeu-lhes Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, aqui Cristo está anunciando o que nós acabamos de ler, lá em Mateus 28, quando ele aparece depois da purificação dos pecados e da iniquidade do seu povo. Ele aparece ali já ressuscitado, glorioso, e ele aí anuncia agora: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, o governo de Cristo começa ali. E terá fim com a consumação do século, conforme diz a palavra. Também ainda lá em Mateus, capítulo 28, Pai assegura o final deste governo, né? Deste reino chamado reino de Cristo. É muito importante saber da parte de Deus, pelas Escrituras, separar as manifestações do que é o reino de Cristo e o reino de Deus. O reino de Deus é a herança eterna que só o Espírito pode herdar. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, diz a palavra, mas pode herdar as bênçãos e o governo da manifestação de Cristo, ok? Então diz assim a palavra ainda aqui, né? A palavra diz em Mateus capítulo 28, diz assim a palavra no versículo 20, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Onde Cristo está? Está em nós. É uma das doutrinas também paulinas em Colossenses capítulo 1, versículo 27, que diz o seguinte: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo diz: eu estarei convosco até a consumação do século, ou seja, reinado de Cristo. É um reino, é o reino de Cristo que a partir da sua ressurreição começa ali o milênio. E eu não prego a vinda do Senhor ou a ressurreição como Mineu e Fileto pregou, né, que ele pervertia a fé. Não, o verdadeiro ensino a respeito do milênio de Cristo, ela faz com que a igreja seja fortalecida, seja paciente nas tribulações, diz a palavra, né? Perseverante nas orações, é o que diz a palavra. Este ensino com relação à segunda vinda de Cristo
não como Emineu e Fileto pregou, né? Paulo diz que alguns afirmavam que a ressurreição já havia se cumprido. Veja que Paulo fala ali, a ressurreição. Ele não diz nem a primeira nem a segunda. Que a palavra em Apocalipse ensina a respeito de a primeira ressurreição que se dá quando Cristo, quando ele ressuscita, diz a palavra diz que nós também com ele fomos ressuscitados. Há vários ensinamentos, principalmente na epístola de Paulo, que nós hoje estamos com Cristo sentado em lugares celestiais. Outros dizem a nossa vida está oculta com Cristo guardado em Deus, busque as coisas lá do alto. Então, mostrando aí a manifestação de um governo chamado o reinado de Cristo. Então, o que acontece nos dias de hoje? O que acontece é que para a igreja apóstata de hoje, porque eu estou falando que a igreja passaria, não por minhas palavras, mas pelas palavras do próprio Cristo, que uma das coisas que marcaria este milênio, ou seja, esta manifestação, esse tempo que levaria da primeira e até a segunda vinda, também seria marcado com engano, com apostasia, diz a palavra, depois bem relatada pelos seus apóstolos, né? Que fala bem simples e de perfeito entendimento que estamos vivendo nos dias de hoje, que a igreja primitiva não viveu porque eles estavam vivos. E a manifestação da apostasia passou para dentro da igreja após a morte dos apóstolos de Cristo. Antes não, a palavra diz que eles detinham ele lá fora. Diz a palavra, o que é que detém? Detém a manifestação do anticristo dentro da igreja. O conhecimento, meus amados. É o conhecimento. E muitos deturpam também a palavra quando Paulo ali fala em Tessalonicenses que ele aguarda o momento para ser manifestado em ocasião própria. Qual é a ocasião própria dele? O engano. O engano. O engano é o momento oportuno do anticristo. É o engano, porque ele vem para distorcer todos os ensinamentos. Foi o que Paulo disse em Atos capítulo 20, vamos lá. Paulo vai dizer que a segurança da igreja guardada dos falsos ensinos se dava por causa da presença dos apóstolos. E nos dias de hoje, a única forma de estarmos livres e guardados desta manifestação é os ensinamentos dos apóstolos. Diz assim a palavra do Senhor em Atos capítulo 20, versículo 29. Diz assim a palavra, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrima a cada um. Ok? Então aqui está a revelação lá de 2 Tessalonicenses, que também está deturpado aquele versículo ali, que muitos dizem que aqui Paulo está falando do arrebatamento da igreja, para se manifestar o espírito do engano, a apostasia. Não, Paulo está justamente falando o que ele falou lá em Atos, né, do apóstolo, quando ele estava se despedindo da igreja de Mileto. Então, diga assim a palavra, em Tessalonicenses capítulo 2, é um bom livro, né, para se entender a escatologia de Cristo ensinada pelo Espírito e pelo próprio Cristo. Diga assim a palavra, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, diga assim, irmãos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbe, quer por espírito, a letra minúscula, espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, suponha tenha chegado o dia do Senhor.
Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, a vinda do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, esteja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, com letra grande, viu? Ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabei o que agora o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, ok? O que é que Paulo aqui está falando? É que a igreja de Tessalônica passou por esse ensinamento que hoje está presente hoje na igreja de Cristo. Né? Parece que Cristo já tinha vindo, porque se ele vem para arrebatar, ninguém vai arrebatamento, outros falam em arrebatamento secreto, é muita loucura com relação à sabedoria, loucura versus a sabedoria de Deus, que a palavra diz que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. O que nós temos visto é que Paulo sempre combateu a sabedoria deste século, porque em vista de que para a igreja existe uma sabedoria predestinada. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 e diante, Paulo vai dizer que expõe a sabedoria pré-ordenada, diz a palavra, uma sabedoria predestinada, ok? Então Paulo aqui vai dizer o seguinte, que a igreja de Tessalonicenses passou pelo processo do falso ensino a respeito da vinda de Cristo. Devido às muitas perseguições e tribulações que eles tiveram, eles chegaram mesmo a acreditar que Cristo já tinha vindo, que eles tinham ficado. Sabe, esse milênio cristão aí, eles tinham ficado, e aí Paulo vai chegar e vai dizer o seguinte, não. Peraí, esse ensino está errado. E ele vai mostrar aqui 3 características do falso ensino. Primeiro diz a palavra. Vamos lá. Diz, para não demover, capítulo 2 de Tessalonicenses, versículo 2, diz assim, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbe. É uma perturbação. Todo ensino distorcido da verdade gera perturbação. É o que Paulo também falou lá em Atos, que chama de ensinos pervertidos. Então diz assim, vos perturbe, quer por espírito, com letra minúscula, tá? Porque não é o Espírito de Deus que está ensinando. Depois vai dizer, quer por palavra, muitas das vezes não é a Bíblia Sagrada, é livros, é outras coisas que estão se usando, quando se usa a Bíblia para distorcer, diz quer por palavra, aí vem quer por epístola. Olha, epístola como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, o engano está pautado nesse triplé de engano. Primeiro, um espírito falso está ensinando. Segundo, a palavra que pode ser a Bíblia, mas é usada como distorção, disse Pedro, como pedra de tropeço. E depois diz epístolas, que são os livros, são aquilo que eles pensam, escreve e libera. Quando eles defendem, diz que a reforma protestante diz que nós deveríamos ser criteriosos somente às escrituras, diz a palavra. Não que eu aqui esteja realmente aqui reprovando todos os livros, porque é como a nossa fala, diz a palavra. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Então, se alguém escreve alguma coisa, escreva de acordo com a doutrina de Cristo, e não em desacordo, como Paulo tem os seus combates contra esta gente. Então, aqui a palavra deixa bem claro, no versículo 6 de 2 Tessalonicenses, Paulo vai dizer, agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ok? O que era que estava acontecendo? Para que o engano se manifestasse dentro da igreja, tinha algo que estava impedindo ele, como impede nos dias de hoje. Aonde está o ensino genuíno de Cristo e dos seus apóstolos, não há engano.
Aonde não está, o engano entra, diz a palavra. Por isso que Paulo diz, depois da minha partida, depois que eles, os apóstolos, saíram, aí começou aí o tempo de engano anunciado pelo Senhor Jesus, que muitos viriam em meu nome. E fariam grandes sinais e prodígios. Aqui também fala a respeito disso, que a manifestação do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e engano da mentira para os que perecem, diz a palavra, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então existe dentro desta manifestação que começa com o engano, diz a palavra, foi o que Cristo falou, vede que ninguém vos engane, começa o reinado de Cristo dentro de um anúncio de que haveria enganos. E ele estaria cada vez mais crescente para que dê a base para que o homem da iniquidade, como Paulo fala aqui, se manifeste. Ele vai aparecer no momento certo, quando a igreja lhe der de fato a base perfeita, que é chamada o engano, diz a palavra. Porque nunca vi dentro das Escrituras várias doutrinas. E hoje a gente vê várias doutrinas, várias linhas de interpretações, vários, vamos dizer assim, várias afirmações de ensinos errados, uns dizendo eu, isso, eu, mas separados de Cristo e separados da palavra. Colossenses diz que ele é a cabeça, Cristo. Ele é a pedra angular também, ele que sustenta. Ele é a cabeça e ele também é os fundamentos. Ele é o fundamento da igreja. Então, nós como cristãos, nos tempos que estamos vivendo, primeiro, nós temos que aprendermos a verdadeira escatologia de Cristo e dos apóstolos. Porque pós-reforma foi ensinado e continua sendo ensinado a respeito de uma outra escatologia que deturpa todas as escrituras. Deturpa. Para finalizar este pensamento hoje, vamos ver onde começa os erros, por exemplo, com relação ao dia do Senhor. Primeiro eu quero que você abra aí em Malaquias, capítulo... Aleluia, Pai. Capítulo 3, aliás, capítulo 4 de Malaquias, vai dizer assim a palavra do Senhor com relação ao dia terrível do Senhor. Eles confundem o dia terrível do Senhor com o dia glorioso do Senhor, que são dois dias distintos, né? Um é diferente do outro. Vamos ver aqui o que diz a palavra, não o que eles estão dizendo, unindo os mesmos dias, diz aqui a palavra. Diz assim, em 4:5 diz assim, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ok? O grande e terrível dia do Senhor foi a crucificação, foi vergonha, foi escárnio. Então aquele ali foi terrível, diz a palavra. Foi o grande, terrível dia do Senhor, que nada tem a ver com o dia glorioso, que é o dia que ele vai vir. Ele vai vir agora não para ser mais envergonhado e nem para ser vituperado. Ele vai vir como reto juiz para julgar e condenar a todos aqueles que não obedecem o evangelho, diz a palavra, porque não foram postos para obediência, diz a palavra. Então, esta é a confusão. Então, estão aqui nesta palavra, eles pegaram também que ele enviará Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele não diz que enviaria Elias antes do dia glorioso, ele diz que enviaria antes do terrível dia. E ele já veio, este já veio sim. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 11, vamos ver aqui o que é que diz a palavra a respeito deste Elias, diz aqui a palavra, né? A palavra do Pai diz assim, Mateus capítulo 11,
versículo 9 em diante, diz assim: mas para que saíste para ver um profeta, sim, eu vos digo, e muito mais que profeta, falando de Elias, né, de João Batista, né? Este é de quem está escrito: eis aí, lembra que eu li agora em Malaquias? Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele, Cristo. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se queres, quer saber, e se queres reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então não é verdade que a escatologia de hoje afirma que Deus vai mandar Elias antes do dia glorioso. A Elias foi na pessoa de João, porque João também era profeta. Ele é o Elias que viria antes do terrível dia do Senhor. Porque para o glorioso dia do Senhor não está anunciado nenhum Elias, nem tampouco as duas testemunhas, como eles ficam e falam também a respeito de 144 mil. 144 mil representa a totalidade da igreja remanescente que não se desviou da verdade. E as duas testemunhas significam a lei e os profetas, diz a palavra, com relação ao arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada não para viver um milênio lá em cima, mas será arrebatada para escapar da destruição determinada por Deus sobre toda a sua criação das coisas existentes. Ok? Então, nós vamos dar muito prosseguimento com relação a este tema tão maravilhoso que é a escatologia de Cristo e dos apóstolos, com o entendimento do Espírito Santo, não com a lógica humana e não com estudos distorcidos que têm raiz na apostasia. Digo porque a palavra diz que estaríamos vivendo esse tempo, né? Estaríamos vendo e vivendo, porque eu estou aqui para combater o bom combate, como Paulo combateu, né? Lutando pela fé evangélica, lutando pela fé que uma vez por todas foi entregue ao santo. Isso só se luta com as escrituras e com a verdade. Então, nós vimos aqui que Elias foi anunciado a vir antes do grande e terrível dia do Senhor. O dia glorioso do Senhor não tem Elias, não tem 144 mil da forma que eles entendem. Os 144 estão pregando, que se referem a um número de 12 apóstolos e 12 tribos de Israel ali falando também sobre as duas fiéis testemunhas de Deus sobre a terra, que é a lei e os profetas. Não fala que vai vir, mas tem muito. É preciso a gente realmente conferir coisas espirituais com espirituais. Nós não devemos realmente, com a mente humana, tentar especular alguma coisa como se humanamente fosse capaz de entender. Porque muitos confundem Romanos capítulo 12, que diz que nós devemos prestar a Deus um culto racional. A palavra ali, racional, significa povo de Deus, com a mente de Cristo. Com a mente de Cristo. Que está falando culto racional a Deus é porque são pessoas que foram convertidas, e todo convertido tem a mente de Cristo, tem o Espírito de Deus, e a palavra de Deus diz que ele está apto também a ouvir, conforme diz a palavra, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, amados irmãos, continue aí orando pela minha vida, para que Deus continue usando a minha vida de forma tremenda, como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Eu não quero ser ministro dos homens e dispenseiros das mentiras dos homens, pois ele nos fez
em 1 Coríntios capítulo 4 diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e como dispenseiro dos mistérios de Deus. A todos um excelente e abençoado final de semana, na presença daquele que vive e reina e que cuida de nós e das nossas famílias. A Ele toda a honra, toda a glória, amados. Creia na palavra. Temos aí muitos caminhos a andar com relação a esse tema tão precioso e poderoso, confortador e sustentador da Igreja de Cristo, para que possa passar por tudo que está acontecendo sem temer. Diz a palavra, não vos assusteis. Esta também foi o conforto de Cristo, porque Ele está conosco até a consumação do século. Cristo está reinando, e aqueles que creem também estão reinando com Ele. Ele é fiel, Ele está no controle, e a todos graça e paz.